mente ela está bem avançada. Quinta-feira eu estava viajando e a Vilma, minha esposa, me ligou, e ela ligou chorando, desesperada, porque o médico disse para ela: olha, daqui a 2 anos você não vai mexer os braços, não vai mexer a perna e vai ficar paralítico em cima de uma cama. E se você sair da paralisia, você vai morrer daqui a 2 anos. E começou a falar para ela que o médico não era amigo dela, que ela estava condenada, e falou, ela saiu desesperada, eu estava longe, tive que retornar. E o médico deu essa sentença para ela. Ela falou assim: a primeira coisa que você faz é chamar seu marido para vir aqui. Então chama ele, que eu quero falar com ele também. E aí eu fui lá hoje, né? Na quinta-feira, eu fui lá hoje para falar com esse cidadão, né? Não sei nem se é médico, é um cidadão. E eu estava esperando hoje, porque eu já tinha, nessa semana, eu fui quinta, sexta, sábado, no domingo, na segunda, passei com outros meus cirurgiões para colher as opiniões, e as opiniões foi totalmente contrárias, totalmente diferente desse homem, que era um procedimento simples, que era não sei o que, mas tem que fazer cirurgia. Então hoje de manhã eu fui lá falar com ele, quando eu sentei na mesa dele, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu queria falar com o senhor mesmo. Eu mandei chamar o senhor para também falar contigo. Eu falei: doutor, eu vim aqui não para ouvir o senhor, é o senhor que vai me ouvir. Não é eu que quero lhe ouvir, eu já sei tudo, é o senhor que vai me ouvir. Fui falando com toda a educação, né, cristã, e falei com o médico, e só usava: eu sou professor. Eu falei: também sou professor. E fui falando para ele que ele agiu falta de ética, falta de profissionalismo, que ele precisava voltar para a escola, porque não é assim que se trata o paciente. O paciente tem que ser tratado com todo cuidado, com todo amor, porque estamos entregando na mão dos médicos a nossa saúde, a nossa vida, podemos dizer. Então, precisamos receber aquilo que também procuramos: educação, ética, profissionalismo. E acabou falando, ele falou: eu convido o senhor para ir para fora. Eu falei: eu vou para fora assim, olha, eu não quero atender mais a sua esposa por princípios éticos. Eu falei: doutor, quem não quer que o senhor atenda sou eu. Não é o senhor que não quer atender, é eu que não quero mais o senhor na minha vida, nem na minha família. E aí foi indo embora e ele falou assim: se o senhor falar de novo isso, eu vou lhe processar. O médico falou: doutor, vamos agora para a delegacia. Se o senhor falar mais uma vez, vou mandar para ele o senhor. Ele ficou quietinho, fomos embora. Mas hoje a medicina está problema. Os homens estão querendo dar tempo de vida para nós, estão dizendo que estamos paralíticos, estamos desenganados. Irmãos, a última palavra de Deus que dá é Deus. Mas vamos para a palavra de Deus no livro de Lucas, bem rapidamente. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Nesse mundo conturbado, às vezes, irmãos, recebemos cada notícia no nosso dia a dia, e as notícias às vezes vêm sempre ao contrário, ventos que batem, que às vezes doem o nosso coração. E quando a gente vem para a palavra da casa de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus. Então vamos achar mesmo no livro de Lucas, o capítulo 17. Verso 26 em diante. Acompanhe comigo. É uma leitura muito simples, texto também conhecido. Eu posso ouvir uma vez na igreja aí? Amém. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá, e qualquer que a perder, salvará. Digo-vos que naquela noite serão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. É um texto pronunciado por Jesus. Um texto que Lucas o escreveu, e eu creio que escreveu na íntegra para nós, escreveu para os seus discípulos e para os judeus que ali estavam questionando a Jesus. E Jesus, quando falou aqui no Novo Testamento e citou o Velho Testamento, para nós é glorioso, irmãos, porque Jesus, ele confirmou e confirma a história do que aconteceu. E aqui o Senhor, falando aos discípulos e aos judeus, trouxe à mente deles algumas lembranças. Lembrou aqueles homens dos dias de Noé. A nossa cabeça, irmãos, quanto mais passa o tempo, nós se tornamos esquecidos. Pastor João. Quanto mais de idade nós ficamos, a nossa audição vai ficando prejudicada. É normal nós perdermos a visão, não ficarmos cegos, mas diminuirmos o nosso campo de visão com a idade vai se avançando. E com a idade também, nós vamos ficando um pouquinho mais esquecidos que éramos. E Jesus, quando entrou e falou com aqueles homens, Jesus trouxe à mente essas três figuras que eu quero falar bem rapidamente nessa noite. A primeira figura que Jesus lembrou aqueles homens, e eu creio, irmãos, que Jesus está nos lembrando agora, é como foi nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Parece uma coisa tão simples, uma síntese tão pequena, mas é de uma amplitude tão grande. Diz que no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E quando terminou isso? Terminou até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé construiu a arca e fechou a arca, não adiantava mais clamar, não adiantava mais chorar, não adiantava mais se arrepender, a arca está fechada, não dava mais tempo. Os homens aqui na época, quando Noé estava convivendo no mundo, não davam crédito ou não dava tempo para Deus. Quando fala essas expressões de comida e o cadáver, quer dizer, eles faziam tudo na vida, menos adorar a Deus. É isso mesmo? Não há tempo? Eles tinham tempo para todas as coisas, mas não tinham tempo para Deus. Um outro personagem que Deus, que Jesus falou, olha, lembra desse homem, foi Ló. Deus está falando, olha, vocês têm que lembrar de Ló. Irmãos, a nossa cabeça realmente é tão grande, o nosso cérebro é tão fascinante, que nós não usamos ele na sua totalidade, mas algumas coisas nós não podemos esquecer.
não podemos esquecer. Jesus está falando a vocês, não podem esquecer. E parece, irmãos, que nosso dia a dia nos faz esquecer. As coisas recentes, as coisas que acontecem hoje, nós guardamos com mais facilidade. As coisas que nós mexemos ou manuseamos dia a dia, nós não esquecemos. Alguém lembra do seu grupo de CPF? Quem lembra, levanta a mão. Olha o que. Quem lembra a senha do banco? Olha aí. Ninguém esquece. Não se esquece, porque parece que esses dados são importantes. Essa senha, essa numeração, a gente guarda porque é importante. Porque às vezes, irmãos, o marido esquece o dia do casamento. Porque às vezes a esposa esquece o dia do aniversário do marido. Porque às vezes aquilo não é importante. Então na nossa mente, nós guardamos duas coisas. Presta bem atenção. Tem um monte de coisas na nossa mente, mas nós guardamos as coisas importantes e recentes, e aquelas menos importantes nós deixamos lá atrás. Mas às vezes, as coisas menos importantes também são importantes. Jesus, quando estava falando com aqueles homens, estava falando: olha, vocês parecem esquecer como foi nos dias de Noé. Jesus está falando com aqueles homens: parece que vocês estão esquecendo como aconteceu nos dias de Ló. E nos dias de Ló está escrito aqui, ó: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até o dia que Ló saiu de Sodoma. Porque o dia que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo do céu e enxofre e consumiu a luz. Irmãos, Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes falar com o seu povo. E Deus falou aqui com Ló. Mas como era a vida ali, daquela cidade em que Ló vivia? Era uma sociedade que comia, que bebia, que trabalhava, que plantava, que edificava. Mas, irmãos, também nos dias de Ló, aquela população de Sodoma e Gomorra se esqueceram do seu Criador. Esquecer-se de Deus é terrível. Esquecer-se que nós somos uma criatura e Ele é o Criador. Esquecer-se que é Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá o ar que nós respiramos, Ele que te deu o emprego que você está, Ele te deu a esposa que você tem, o esposo que você tem. Tudo, irmão, foi feito por Ele e para Ele. Mas muitas das vezes, algumas pessoas ainda esquecem de Deus. Esquecem de Deus. Diz aqui Jesus que aqueles homens estavam esquecendo, e Jesus começou a dizer: olha, lembra do dia de Ló? Lembra de Ló? Ló era uma festa. Eles tinham de tudo, mas o principal eles esqueceram, que era Deus. Quando Jesus estava falando aqui com Noé, Jesus falou de uma sociedade. Olha, o povo, eles comem, eles trabalham, esquecem de mim. Quando estava falando com Ló aqui, ó, nesse texto aqui, estava da mesma coisa. Olha, a sociedade, o povo, todos estão esquecendo de mim. Mas Jesus falou de uma outra personagem aqui, que eu quero me focar um pouquinho mais nessa outra personagem. Porque nessa personagem bíblica, Jesus não falou qual é o povo. Jesus não falou qual é o vizinho, aquelas pessoas, não. Jesus falou assim, está lá no versículo 32, quem quiser acompanhar. Lembrai-vos, me lembre, por favor, Jesus falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus, irmãos, presta bem atenção, olha bem para mim aqui. Jesus não falou, irmãos, para
lembrar de uma mulher que tinha nome. Ela não tinha nome, tem a mulher de nome. Jesus não falou para olhar para uma estátua de sal. Você se lembra que essa mulher de nome se tornou uma estátua de sal para isso? Jesus não mandou olhar para a estátua de sal. Jesus falou para ele assim: olha, vocês têm que lembrar da mulher de nome. Irmãos, que coisa interessante. Noé era um homem justo, reto e temente a Deus. Jesus não falou para lembrar de Noé. Vocês têm que lembrar como o povo existia. Jesus não falou assim: olha lá como vive meu servo Ló. Não falou, está vendo em volta de Ló, não, o povo. Mas quando Jesus faz a terceira personagem desse texto bíblico, ele fala: olha, vocês têm que olhar para a mulher de Ló. Irmão, não é fácil, não. Não é fácil olhar para uma pessoa e você avaliar, né? A gente nem pode olhar assim para determinado apóstolos, bispos, não. Tem que olhar para Jesus. Mas aqui, no texto que Deus está dando para nessa noite, que é rápido, Deus falou assim: olha, Jesus falou: olha, vocês vão ter que olhar, lembrar da mulher de Ló. E como será a mulher de Ló? Como é que seria? Como é que nós vamos definir a mulher de Ló? Algumas orientações bíblicas dá para nós tirarmos dessa mulher. Primeiro, vê se vocês concordam comigo. Essa mulher era rica. Não era rica? Era rica. Olha o que traz a riqueza, né? Quem quer ser rico? Mas essa mulher era casada com Ló. Não diz o dia do casamento, quando saiu essa mulher, se era lá de Arã, não se fala. Mas como vocês entendem da Bíblia, vocês vão verificar que Abraão e Ló, eles se separaram. E por que eles se separaram? Um foi para uma banda, o outro foi para outra. Porque os pastores de Ló não se entendiam com os pastores de Abraão. Então é bom se separar. O gado não dava certo, não dava nada certo. Então um foi para um canto, o outro foi para o outro. Isso quer dizer que os dois tinham dinheiro. Os dois eram patrão. Os dois tinham empregado. E os dois tinham riqueza. Eu não quero arriscar quem tinha mais. Mas eu só quero entender que essa mulher de Ló, ela tinha dinheiro. E quando você tem dinheiro, a pior coisa que tem é uma pessoa que põe a sua confiança naquilo que ele tem, no seu emprego, na sua força. Tem gente, irmãos, que a gente conhece, que se sair de uma empresa, ele morre. Ele acha que vai ficar pobre, ele não vai ter mais o que comer, ele põe toda a esperança naquela empresa, e não é assim. A nossa esperança em Deus, toda circunstância. Mas essa mulher de Ló, eu quero explicar para você que Jesus mandou olhar. Essa mulher era rica, essa mulher tinha dinheiro. Essa mulher, possivelmente, o seu dinheiro subiu à sua cabeça. Possivelmente, eu não me entender um pouquinho mais. Mas na vida socioeconômica da mulher tinha dinheiro. Segundo, essa mulher tinha 2 filhas. Ela não tinha filho homem, tinha 2 filhas. E como nós entendemos, como é hoje nossas vidas aqui, o homem trabalha, a mulher fica em casa. E a mulher que está em educação hoje, principalmente a educação para os seus filhos. Então entenda bem, irmão. A mulher hoje, não que a mulher vai educar o filho, não. Mas grande parte das mulheres chegam assim com o filho. Vê se estou certo, irmão. Olha, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Não é isso? Vai contar tudo para ele. Quer dizer, fala que está errado. Mostra que está errado. Eu acredito, irmãos, que pelo que aconteceu, nós não vamos chegar lá hoje não, mas pelo que aconteceu com as filhas de Ló, essa mulher não educava seus filhos. Depois
vocês acompanham na sua casa, você vê o fim dos filhos desse casal. Mas com certeza ela não explicou as verdades bíblicas para seus filhos. Mas ela tinha dois. E o que aconteceu? Para nós orientarmos. Veio 3 anjos. Vamos lá. Veio 3. Desses 3 foram falar com Abraão. Falou: Abraão, eu vou lá destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. O pecado daquela cidade tem subido a meus olhos. Diz o texto que um anjo ficou com Abraão, os outros 2 foram lá para Sodoma. E chegou lá na casa de Ló, da mulher de Ló, e falou: olha, sai depressa daqui, porque aqui vai ser destruído. Aqui vai chover fogo e enxofre. Vamos sair daqui. O texto bíblico, irmão, nos mostra